Bem-vindos aos Incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje estou com um participante especial aqui. Estou com Gabriel Cato. Ele é escritor. Você conhece a página dele lá no Instagram como @ocatoconta. Dono das frases: cebolas são como amor e fazem chorar. E da outra frase: o amor não é um carro descontrolado. O amor é o poste e o freio quebrado. Com essas frases, eu apresento aí Gabriel Cato. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Incendiários, Gabriel. Fala, Vinícius. Fala, galera que está ouvindo aí. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela introdução e pelos quotes aí. Essas são frases especialmente que eu gosto, são mais recentes, assim. Porque acho que assim, tem frases que a gente às vezes escreve e depois você relê assim, você fala assim, putz, Que merda foi essa que eu fiz, né? foi legal isso aqui, né? Mas essas especialmente foram bem bacanas. Valeu pelo convite, cara. Muito prazer estar aqui. Adoro falar sobre isso, adoro falar sobre as coisas. Então é um grande prazer para mim. Poxa, massa demais, o papo vai ser bacana. Hoje eu tô aqui numa aventura solo. Normalmente eu tenho o Yuri Silva, meu parceiro, mas como você mesmo disse, para mim ele deve estar no futuro, lá da Austrália. A gente não sabe se o mundo já acabou lá, por isso que ele não está aqui hoje. Não sei. Vamos torcer para que o futuro guarde boas coisas, né? Tomara. Hoje em dia tá difícil acreditar em futuro. Porra. Bom, cara, primeiro assim, né? Hoje a gente sabe que a gente tá vivendo uma onda, né, de um movimento da arte, apesar de ser nichado, né? A arte, a gente tem hoje muitos escritores, né, de muitos tipos, gêneros no Instagram, né? E a gente tem uma plataforma que, teoricamente, o foco dela não é esse, né? Ela não se vende como uma plataforma de poesia, apesar de se encaixar perfeitamente. Ela dá muito mais prioridade, né? O Instagram, ele dá muito mais prioridade para outros tipos de perfis, tipos de posts. E o fato de ter tantos escritores, que eu acho que já está até inchado, né, esse mercado, falando de mercado, mas falando como arte, eu acho que sempre mais é melhor. Eu acho que todo mundo tem que escrever o que está sentindo, isso eu acho que faz bem para a alma. A gente continua nadando contra a maré, né? Quando a gente posta, para mim, quando você posta uma poesia no Instagram, você está nadando contra a maré. Eu acho que a gente tem que sempre tentar nadar contra a maré, sempre trazer pensamentos, questionar o status quo para as pessoas sempre olharem para si e se avaliarem, né? Saber o que ela está fazendo de errado. Acho que a poesia tem um papel importante nisso. E eu gosto da sua página. Eu acho que você tem, além de escrever muito bem, obviamente, você é um cara muito disciplinado. Acho que disciplina, acho que é um fator que muita gente não tem na escrita. É difícil, né? Muita gente quer depender muito de inspiração. Eu acredito que é inspiração mais comprometimento e trabalho, disciplina. Não só de inspiração vive o homem, obviamente. Sim. E eu tô fazendo essa introdução toda sobre escritores no Instagram, mas eu não quero que você fale ainda sobre isso. Quero primeiro perguntar um pouquinho fala para mim da sua jornada. Como você começou lá atrás, na adolescência, primeiros trabalhos, experiências profissionais, escolares, para chegar no Gabriel Cato, que são um quebra-cabeça de tudo isso que eu falei do passado. No final do dia você vai me contratar, entrevista de emprego. Boa. Não, eu tô zoando, lógico. Não, perfeito. Cara, é o seguinte, tenho 32 anos, sou formado em administração de empresas e eu sempre gostei de parte criativa e eu sou muito ligado à música, né? Então, a música sempre foi muito uma parte da minha vida, da minha adolescência. Gosto particularmente de rock, heavy metal, então sempre teve muito presente, eu sempre gostei bastante disso. E a escrita, cara, ela veio como uma extensão da música para mim. Então, assim, naturalmente eu toco guitarra, e eu já tive bandas, então, assim, me senti no dever e na obrigação de começar a compor e escrever letras e começar a expor essas ideias, né? Além de também
expor os meus sentimentos enquanto adolescente, né? Então, assim, adolescentes são aquelas bombas de hormônio, né? Aquelas coisas que é tudo exagerado, ketchup caiu na camisa, você já fica mal pra caralho, sabe? Um bagulho assim. E aí foi um momento que eu decidi começar a escrever pra mim e pra minha banda. E aí, cara, depois disso, acabou, a banda foi embora, sabe? Os bagulho que não dá certo mesmo. E, cara, eu fiquei um tempão sem escrever. E fui viver minha vida, fui fazer outras coisas, etc. E aí teve um período que eu fiquei desempregado, lá em 2017, 2016, 2017. E aí eu tava zapeando, tava procurando coisa pra fazer, etc. E eu vi um colega meu, um amigo meu, inclusive ex-baixista da minha banda, que ele escreveu no Facebook uma crônica. Uma crônica assim, cara, de tipo, sei lá, velho, 10 linhas, tá ligado? Massa. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, mano, que da hora que esse cara escreveu. Eu falei assim, acho que eu vou aproveitar esse meu tempo livre pra fazer algumas coisas desse sentido, tá ligado? Tipo, eu vou escrever, vou voltar a escrever, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí que foi que surgiu a ideia de eu criar a página lá no Instagram, o Cato Conta. E as minhas primeiras postagens, cara, quem tiver paciência para ir lá e ver as primeiras mesmo, assim, são realmente mini crônicas do dia a dia, saca? Então, tinha muita questão de falar sobre trabalhos, criticar o método de trabalho, criticar o capitalismo, né? Essas coisas que... O trabalho sempre acaba sendo um pontapé para muita gente, né? Como trabalho, não o trabalho em si, eu falo o comportamento das pessoas, né? Essa bolha que é liga ali. Então quer dizer que se eu entrar no seu Instagram hoje, eu consigo ver tudo. Você mantém também o histórico, né? De tudo que você... Mantém. Tem gente que oculta, né? Uma parte, né? Cara, eu acho legal manter. Eu já ocultei algumas coisas que eu já testei e não gostei. Mas não necessariamente... Teve uma época que eu quis fazer assim, eu vou dar dicas de escrita. Foi uma época, entre aspas, foi uma semana que eu fiz isso. E aí era tipo assim, dicas de... tinha um post que era assim, dicionários que eu uso no dia a dia. E aí tinha o dicionário tradicional, dicionário de sinônimos e dicionário de regência. Aí, mano, depois de uma semana que eu fiz isso, eu falei assim, nossa, não tá legal isso aqui. Não vou continuar com essa parada aqui. Aí eu ocultei. Mas assim, tudo que eu escrevo, que é poesia, que é crônica, eu mantenho lá, porque eu acho que é legal para você ver a evolução, é legal para eu ver a evolução, e é legal até mesmo para eu consultar também, sabe? Tipo, acho isso bacana. Cara, eu mantenho também o histórico, lógico, já ocultei algumas coisas, mas é engraçado, né? Eu, por exemplo, fiz um post recentemente de uma crítica que eu escrevi do Zack Snyder Cut do Liga da Justiça, né? Eu falei, eu gosto muito de cinema, cara. Inclusive, eu acho que eu tenho o meu amor por cinema ele é mais antigo do que o meu amor à literatura. Eu sempre li desde criança, mas sempre fui muito viciado em filme. Tanto que muitas das minhas escritas tem muita inspiração e muito conteúdo de cinematográfico. E eu falei, cara, quer saber? Eu posto minhas poesias lá sempre, posto meus textos, reflexões. Comecei a postar minhas críticas também. E aí postei minha primeira semana passada. Tá difícil ver filme ultimamente por causa do tempo, mas... Ainda mais o Snyder Cut, que tem 4 horas, né? Exatamente, tive que assistir picado. Tipo série, né? Não tem jeito. E você gostou do Snyder Cut? Deixa eu aproveitar que... Eu não assisti. Eu só sei que tem 4 horas só. Não. Eu assisti o Liga da Justiça normal, né? O tradicional. Mas já com viés, né? Porque eu assisti atrasado. Eu assisti já o pessoal já falando mal. Então eu já assisti... Sem hype nenhum, né? E aí foi bom, porque as minhas expectativas estavam muito baixas. E aí eu falei assim, até que não é tão ruim assim. Eu tenho essa estratégia. Quando eu trabalhava numa outra empresa, eu fazia uma palestrinha para novos funcionários de um sisteminha lá. O sisteminha era bem ruim. Mas eu falava tão mal dele na palestra. Jogava pra baixo. A galera falava, não é tão ruim assim, até que o negócio navega bem. Eu falei, não, esse era meu objetivo. Não, tô ligado. Tem sabendo. Tem que ser isso mesmo, tem que ser isso mesmo. Cara, massa. E, tipo, então você começou em 2017 o seu Instagram. Foi. E qual foi o ano que você deu? Então, foi 2017 também foi o ano que você deu a virada de abandonar sua carreira de planilheiro para
Foi mais pra frente? Não foi, cara. Foi assim, em 2017 eu tava desempregado. Tava desempregado assim, porque em 2016 eu fui morar fora. Fui morar na Alemanha, em 2016. E aí em 2017 voltei pro Brasil. E aí tive que recuperar o trampo e tal, né? E aí nesse meio tempo aí que eu criei o meu perfil, o Cato Conta. E aí meio que já na sequência, uns 2 meses, 3 meses depois, eu já arranjei um trampo e tal. E aí eu fiquei trampando até 2019. E cara, quando eu criei a página, eu não tinha pretensão nenhuma de viver disso. Era um negócio que era muito oportunista para mim. Eu tava sem trampar, era um negócio que eu gostava de fazer. E assim, posso estar errado, mas assim, a maioria dos escritores quer ser lido. Então era um lugar que as pessoas me liam, que as pessoas curtiam o que eu tava fazendo. Tipo, porra, legal, saca? Tipo, é diferente de você estar no seu quarto, escrever para você e guardar no computador. E aí foi. E aí, cara, finalzinho de 2018, eu recebi uma proposta de lançar um livro por uma coleção e tal, etc. E, cara, foi aí que eu comecei a pensar, tipo assim, porra, meu, tem um pessoal que gosta do meu trampo, tem um pessoal que reconhece, que curte, e eu também já, desde sempre, eu nunca gostei de ser planilheiro, eu nunca gostei de trampar em empresa. Sou muito grato pelo que eu aprendi, pelo que eu vivenciei, né, nesse mundo corporativo, etc, mas sempre tinha um negócio que era, cara, não é aqui que eu quero estar, não é o que eu quero fazer. Sempre me dava uma angústia, sabe? Tipo assim, segunda-feira e domingo à noite era um negócio assim bizarro. Sofrimento, né? Tortura, aquelas né? coisas clássicas, né? Exato. E aí o que eu fiz, mano? Eu fui trocar ideia com um amigo meu que tava fazendo esse movimento. Ele tinha largado o trampo para investir num trampo próprio. Não era arte, né? Mas era um trampo próprio que também tem as suas boas dificuldades aí. E eu fui trocar ideia com ele, cara. E aí ele meio que me cantou a bola assim, cara, você não pode abandonar simplesmente. Você tem que fazer um planejamento, você tem que entender, você tem que ter entender para onde você quer ir. Não é simplesmente você largar tudo pro alto e vamos lá, vamos embora, entendeu? As contas não entendem essas coisas, né? Exato, exatamente. Então, cara, peguei o conselho dele, tal, e montei um plano, mano. Montei um PPT, fiz uma apresentação, falando assim, cara, onde que eu quero chegar, o que eu quero fazer e quais são as possibilidades. E apresentei aqui em casa, né, porque sou casado, as decisões não partem só de mim, eu tive que compartilhar isso, né. Ah, que legal, não sabia que você era casado. Sou casado. Sou bacana. Casado. E aí, cara, super total apoio da minha esposa. Não, vambora, se é o que você quer fazer, vambora, tal. E aí, em 2019, dia 30 de abril, foi meu último dia em empresa. Então, em maio desse ano, faz 2 anos que eu tô trabalhando com a escrita, né? Então, eu saí das planilhas para ir para o Word e plataformas de escrita e fazer livros, escrever livros e ter meu clube e tentar, de alguma forma, monetizar essa minha habilidade, essa minha arte, para tentar viver, né? E, com certeza. Cara, bem legal. Isso já, igual você falou, tem que ter planejamento. Às vezes a gente quer também ser meio... A gente acha que nossa vida é de cinema, né? Vou largar tudo, eu vou sair correndo, e aí na próxima esquina vai aparecer alguém que vai ser a solução da minha vida, né? Não, e sabe o que é o foda, assim, cara? É tipo assim, eu era muito esse cara. Eu, tipo assim, não, eu só não tô me dando bem porque eu não tô me dedicando totalmente à minha arte. Eu preciso arriscar, porque é o que a gente é bombardeado dessas histórias, mano. Exatamente. Exatamente. Cara, ele largou tudo e aí construiu um império de empresa. Não é as coisas não são assim. Então, não é só sonhar, né? Não é só sonhar. Aliás, cara, é muito... Cara, não tem nada a ver com essa romantização. É só você pensar no Império, cara. Aquele Império, aquele muro do Império, quando ele era só 3 blocos, será que aquele cara teve algum apoio? E assim, né, cara, tipo, tem muita história por aí que o moleque de 20 anos recebeu uma ajuda do pai de 500 mil.
Não, cara, eu ia tocar nesse ponto. Eu recebi uma chamada, não sei se é a mesma. Eu vi essa semana uma chamada em mulher empreendedora, consegue inovar com um sorvete diferente. Aí Eu você vai vi, ler a matéria, a menina falou: ah, não, mas tudo bem, que eu sei que eu eu vi. sou privilegiada, porque meu Que pai ela me recebeu deu uma ajuda. meia milha para investir em startup. Ela vai se fuder, meu. Chamada Mas, desgraçada é essa? então, mas aí, essa mina ainda foi diferente porque ela soube assumir Admitiu. e É admitir que verdade. Isso ela ela é ganhou um fora da ponto. curva. Ela é fora É. da curva. Tem uma galera que nem fala, né? Só fala assim, É não, uma meu sonho galera. deu certo, montei minha startup, comecei do zero. Pô, tem que ser honesto com as pessoas, porque tem gente realmente que começou do zero, cara. Eu acho que do zero mesmo que eu acredito, eu acho o Santos, né? A gente sempre escuta as histórias, né? Que começou como camelô, etc. E olha lá, vai saber também se não Mas, chegou um cara louco lá e falou, ó, tô investindo em você. mas é exceção também, Benício. É Eu exceção. concordo que isso não é regra, Não é exatamente. regra, porque se fosse regra, mano, a gente estaria voando de tipo É. de coisas surgindo a todo momento e sabe, e não é. A gente se prende nessas histórias heróicas, né? E, cara, é muito fora da realidade. É muito fora da Concordo. realidade. Você já viu a analogia da escada rolante? Eu vi isso no jornal da Globo, inclusive. Surpreendeu Não essa vi. analogia. Eles falam que existem 3 tipos de pessoas no mundo, né? Algumas pessoas estão subindo uma escada comum. Ah, eu vi isso daí. Eu Você vi isso viu? daí. Vi. Então, é muito massa, porque realmente tem gente que consegue se esforçar e tá subindo escada comum e vai subindo. Aí eu acho legal que faz sentido. E eles provam que tem gente que tá se esforçando igual ou mais do que aquele. Só que tá subindo uma escada rolante inversa. Descendo, Descendo. Então o cara ele tem que se esforçar o triplo para conseguir chegar onde o cara da escada comum. E tem gente que tá na Exatamente. escada rolante que tá subindo, né? O cara não se esforça nada. Exatamente. A escada rolante só sobe. Exatamente. Eu achei assim tão legal, que é tão difícil a Globo, na minha opinião, a Globo se posicionar bem é tão difícil, muitos anos para cá. E eles usarem essa analogia social, acho que dá uma clareada, ainda mais agora que em pandemia, que a gente tá onde o pobre tá ficando mais pobre de novo. E a gente tem 11 bilionários a mais. Exato, aí eu fico dizendo, a conta não fecha. Bilionários a mais sei lá, 19 milhões da pobreza. Não faz sentido. Não faz exatamente a gente E eu acho que isso daí, mano, é todo esse mito de meritocracia, já que a gente tá entrando nessa concordo. Não existe pra mim isso. Meritocracia é um mito, cara, é um mito. E a gente tem que deixar claro que meritocracia e mérito são coisas completamente diferentes. Todo mundo tem seu mérito, todo mundo se esforçar, você vai atingir algum tipo de sucesso, mas meritocracia implica num sistema em que, se todas as pessoas fizerem as mesmas coisas, elas vão chegar no mesmo lugar. Isso não existe. É uma mentira. Exatamente, eu concordo. Eu conheço não pessoas que existe isso estão no na mesma Brasil situação onde tem. que eu. Não, Que ralam mais do que eu e não estão no mesmo patamar. Não, eu não tô em nenhum patamar grande, obviamente. Eu sou de bairro periférico. Mas, cara, eu conheço gente que rala mais que eu. Entendeu? Mas tá pior que eu. Totalmente. Pô, eu tive um pouco mais de sorte em alguns momentos. Então, realmente, eu não acredito em meritocracia. E apesar de eu ter tido um pouquinho de noção e ter feito um planejamento, cara, para poder largar o trampo, isso é um papo muito de privilégio meu. Porque eu tinha meu pé de meio, minha poupança de segurança, para tipo, conseguir me manter durante um tempo, até conseguir voltar a ganhar uma coisa que conseguisse pagar minhas contas. Tipo, tinha o apoio da minha esposa, eu não moro sozinho, sabe? Exato. Então, tipo... Eu acho que o bom senso nessa história que você tá me dizendo agora é que tem gente que tem tudo isso e fica dando discurso de que todo mundo poderia ter. Sim. E quando a gente olha mesmo as páginas do livro da sociedade, a gente vê que tem gente que não tá conseguindo pagar o aluguel, a água e a luz. Como é que essa pessoa vai ter um pé de meia? Exato. Essa pessoa tá trabalhando 12 horas por dia, pegando ônibus lotado todo dia e tá ganhando um salário mínimo. É o mito da educação financeira. Fala pra esse cara aí que ele tem que guardar dinheiro. Esse cara mandou você tomar no cu, velho. Guardar dinheiro como, rapaz? Já assistiu uma série chamada Atlanta? Tem na locadora vermelha cara, lá. Tá na minha lista, cara, com o Donald Glover lá. Tem uma frase que ele fala isso. Ele fala assim, cara, eu sou pobre. Eu não consigo esperar ter dinheiro em setembro. Pobre não pensa em investimento. Eu preciso comer hoje. Tipo... Como é que você quer que uma pessoa que ganha R$400 por mês invista, sei lá, né? Não tem como. Enfim, mas a gente não vê mais
gente não vê esse papo que a gente tá tendo aqui, é um papo que é mais comum a gente ver numa roda de bar, numa galera no nosso meio da arte, mas você não vê os políticos nesse papo nunca. A gente sai e nem vai ver, mas vamos sair desse tema. Vamos voltar. Esse tema é extenso. Eu queria perguntar para você, você falasse um pouquinho do projeto Apoia-se, que é Legal. Basicamente, você tem eu vi lá que você tem vários planos, né? Para cada plano ter um nível de recebimento de conteúdo. Sim. E eu vi que o lançamento do mês de abril, me corrija se estou errado, ela lavou o sangue, até printei. Lavei o sangue na água benta. Isso, lavei o sangue na água benta, que tá uma capa bem forte, com umas mãos com sangue seco. Eu gostei dessa capa. Tá bem impactante. Eu não vou aqui ser mentiroso dizer que eu li tudo, né? Mas eu li algumas das poesias que estão ali dentro. E eu gostei bastante da abordagem. Fala um pouquinho desse livro em si, fala também do projeto e aproveita para fazer a sua divulgação. Legal. Cara, esse livro, todos os meus livros do clube, eles têm um tema, né? Então, eu acho que isso me ajuda a direcionar a escrita, fica mais fácil e também fica mais legal para quem lê também. Porque entra no clima e tal. E esse livro, o tema desse livro, Lavei o Sangue na Água Benta, ele é sobre os 7 pecados capitais, né? Então, eu escrevi, assim, uma quantidade igual de poesias, então, assim, sobre gula, sobre vaidade, sobre luxúria, sobre avareza, sobre ira. Então, eu escrevi, assim, umas 5 poesias, acho que dava isso para cada pecado. E de uma visão, assim, não só de quem pratica o pecado, mas de quem é vítima do pecado, né? Porque quando a gente fala de gula, de ira, de avareza, sempre tem a pessoa que pratica isso e uma pessoa que é vítima, né? Que é a vítima disso, que é prejudicada. Então tem essas visões. Geralmente tem a visão de quem faz, geralmente tem a visão de quem recebe e geralmente tem uma visão um pouco mais de terceiros, assim, de quem tá e tal. E tem algumas críticas também levemente políticas, assim, levemente sobre isso sobre que a gente está falando, sobre meritocracia e tal, etc. E tem umas críticas um pouco sociais, assim, nesse livro que eu achei bastante legal, assim, também, porque eu acho que precisa. A arte precisa falar sobre isso também. Então, esse é o livro de abril para os apoiadores do meu clube, para os assinantes do meu clube. E o meu clube, cara, ele veio de uma ideia que é dessas coisas que eu paro e fico pensando assim, como que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Como que eu consigo pagar minhas contas? Porque Instagram não me dá dinheiro, né? Instagram já me decepciona há muito tempo e não dá para ficar dependendo dele. Então, cara, eu vi e eu acho que meio que eu comecei a ter essa ideia vendo esses movimentos de crowdfunding aí que rolou na pandemia, saca? Tipo, pra juntar dinheiro pra galera, tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, legal isso daí, bacana, tal. Acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida. E aí, antes disso, eu tinha tido uma ideia de escrever uma newsletter. Eu tava escrevendo uma newsletter semanal de graça, assim, só para testar um pouco o modelo. E aí eu falei assim, vou cancelar essa ideia da newsletter e vou começar a fazer um clube de assinaturas de livro. E aí eu fiz tudo tal, corri atrás disso. E aí a proposta é escrever um livro por mês. E é um e-book, né? Se não fosse e-book, não dava para ser um por mês. Então a proposta é essa. Tem um formatinho que encaixa bem. Tem isso também. E a proposta é as pessoas receberem um livro por mês para ler, de poesias. Tem poesias e crônicas também, né? Então, e a ideia é, eu tenho um livro inteiro e dependendo do nível de apoio, né, porque o Apoia-se tem isso, você tem níveis de apoio e níveis de recompensa. As pessoas recebem uma parte do livro. Então, por exemplo, assim, o cara que paga R$5, que é o apoio mais barato, ele vai receber 4 poesias. O cara que paga R$29, que é o apoio mais alto, ele vai receber o livro todo, que tem 40 textos, 30 poesias e 10 crônicas. Então, foi uma maneira que eu consegui pensar de não ficar escrevendo vários livros de uma vez, mas também dar a possibilidade das pessoas contribuírem com o quanto puderem e lerem o quanto puderem também. Então, eu acho isso massa demais, cara.
Eu achei isso um formato interessante. E É cansativo, mas é interessante. E você que produz tudo sozinho, as capas, tudo, você que trabalha nas artes, na edição. Sou eu que faço tudo, cara. Na verdade, assim, mano, eu passo, cara, 90% do tempo, 85 a 90% do tempo escrevendo, né? Óbvio. E, cara, no restante do tempo eu vou correr atrás do nome do título, né? O nome do livro, a capa. E a diagramação, mais ou menos, é sempre a mesma, ela é simples, né? Então eu só jogo lá, já tá tudo pronto. O primeiro livro eu queria mais trabalho, porque eu tive que montar tudo. Aí agora é só ir substituindo os textos, tá? Fica mais fácil. Você usa alguma plataforma que você pode indicar para o pessoal que está se aventurando no e-book para fazer capa, para montar a diagramação? Cara, eu procurei diversos programas, até um programa que é da Amazon, do Kindle, para fazer, só que daí ele tem umas limitações lá, porque aí eu só posso postar na Amazon e tal, isso aqui. Eu faço no Pages, que é o Word do Mac. Isso. Entendi, legal. E aí ele já consegue, eu já consigo a partir dele exportar em PDF e exportar em e-book, que aí qualquer leitor de e-book pode ler. Eu só não consigo exportar para Kindle, que é um formato diferente. Formato, Mas você já tá dando recado para a Microsoft. Novo Word aí. Então. E, cara, tá as capas, mano, eu faço no Canva, que é um aplicativo online, gratuito. Gratuito assim, né? Tem a parte paga, mas que é onde eu, inclusive, faço os meus posts, faço, em geral, as minhas artes do Instagram. E lá tem um banco de imagens. Então, assim, para quem nunca viu as capas dos meus livros, eles não são desenhos, eles são fotos. E são fotos de bancos do Canva, que eu procuro, dou uma mexida, dou uma editada lá, entendeu? Então, assim, nada surreal, entendeu? Não passo muitas horas fazendo. Eu acho que o Yuri entrou aí, hein? Vou falar para ele entrar. Acho que teve um problema com o horário de verão dele lá. Vou esperar o Yuri entrar pra gente continuar a conversa. O Yuri, como eu te falei, então a gente acabou de ter a confirmação de que o futuro ele existe. O futuro existe. Estamos salvos. Pelo menos o fim do mundo não vai acontecer nas próximas 12 horas. Ainda não, graças a Deus. Ou talvez, que pena, né? Do que tá as coisas aqui no Brasil. Depende do ponto de vista. Exatamente. Enquanto ele não entra, queria te perguntar quais são as suas influências literárias, assim, o que você gosta de ler bastante? Eu vejo que às vezes você faz uns posts ou uns posts de alguns livros, mas tem alguns top 3 escritores assim que são seus xodós, são os caras que confortam seu coração ou que te inspiram ainda mais a continuar escrevendo? Cara, esse é um lance um pouco diferente assim na minha vida, porque como eu comentei, o meu começo na escrita foi a partir da música, né? Então, se eu for falar pessoas que influenciaram a começar a escrever mesmo, eu vou citar bandas. Então, eu posso citar aí Legião Urbana, Renato Russo, tá ligado? Tipo, até Iron Maiden, Steve Harris, e umas bandas aí, tá ligado? Mas, e aí, assim, eu comecei a me dedicar mais à leitura mais recentemente, assim. Então, assim, hoje, o que eu leio e o que eu acho bacana? Eu gosto muito de crônicas, então eu gosto muito do Rubem Braga, que foi um cronista super famoso brasileiro também, um jornalista. A maneira com que ele escreve crônicas às vezes um pouco mais líricas e às vezes um pouco mais do dia a dia também, e eu gosto muito da maneira com que ele escreve. Eu gosto muito de ler um livro que eu tenho do Leminski também, que são todas as poesias do Leminski, que é um tipo de poesia que eu acho interessante, que é baseado bastante em coisas modernas, assim, ele quebra um pouco a estrutura, eu acho legal. E recentemente tenho tentado ler mais Clarice Lispector, mas é muito intenso, me cansa um pouco, cara, no sentido bom, é legal, sabe? Mas às vezes eu só tava querendo só ler um bagulhinho só da hora, pra sabe? Dar uma relaxada. Né? Só pra dar uma relaxada, aí você lê Clarice e você fala assim, caraca, velho, nossa, mano.
Que coisa doida isso aqui, velho. Essa mina sofreu. Olha quem tá aí, Cato. Tava falando aqui, Yuri, que a gente tava pensando que o futuro, o mundo tinha acabado. Como você tá 12 horas na frente, a gente vai saber se o mundo acabou ou não se o Yuri aparecer. Então, graças a Deus, o mundo ainda permanece. Não, é verdade, cara. O Homem do Futuro voltou. Falando em futuro, eu tava assistindo esses dias, cara, reassistindo, na verdade, a trilogia do De Volta pro Futuro, né? E é legal. Massa. Cara, é incrível ver a visão que eles tinham lá nos anos 80 de como seria o futuro, né? Que eles vão pra 2015, se não me engano. Acho que é 2015, né? E, cara, é uma visão, assim, muito diferente da realidade, né? Que a gente vive na real, mas é legal que eles já tinham essa coisa de videochamada, eles já imaginavam o que ia acontecer e tudo mais. E é isso, né? Falando em futuro, tô aqui de volta. Desculpem o atraso. Acabou o horário de verão aqui. Eu me atrapalhei todo, que antes era 2 horas de diferença, né? 2 horas não, 16. 12, né? 12. Agora é são 10. Aí, 10. Nossa, então... 11. Então agora é 9, agora vai dar 10 horas então ainda. Isso, exatamente. Saquei. Por isso que eu me atrapalhei todo. Eu nem sabia desse detalhe, mas show. Vamos lá, vamos aproveitar, chegamos aqui no tema mais polêmico, acho que é o tema que todo mundo está vivendo, e aí agora a gente tem aqui a gente tem aqui dois lados da moeda bem tristes, assim, um bem triste que é o nosso, e o outro é o do Yuri que tá na Austrália, que é outra realidade. Pra caralho. Vamos falar da pandemia, e acho que antes do Cato falar da pandemia, só para o Cato sentir o drama, Yuri, fala pra gente, como que tá a pandemia hoje? Qual que é a situação da pandemia hoje? Vacinação, distanciamento social, na Austrália? Conta pra gente. Cara, eu fico feliz, mas fico triste ao mesmo tempo dizer que a minha vida aqui é normal, cara. Ninguém usa mais máscara, não tem mais distanciamento social, festa tá liberada, estádio 100%. E o que é mais maluco disso tudo, que aqui a vacinação tá assim, bem devagar, bem vagarosa. Então, o que isso quer dizer? Cara, eles conseguiram controlar a pandemia no início mesmo, né? Foi no lance do lockdown, do primeiro lockdown ter sido bem feito. E sem falar também que a Austrália, é uma ilha, é mais fácil de fechar as fronteiras, a população é menor, né? Que o Brasil também é gigantesco. Mas, cara, hoje eu vivo uma vida... Eu tô no paraíso, eu digo, cara. Que é o good place. Porque, mano... todo mundo tá vivendo normal. É surreal. Você vê as notícias do Brasil. E até vi um noticiário aqui do Nine News. Que eles estavam mostrando... Vocês querem saber o quanto pode ser ruim a pandemia? Ou até onde ela pode ir? Vejam o Brasil. Cara, desse jeito, assim, ó. Olhem pro Brasil. Aí eles mostram aquelas cenas de, tipo um frigorífico lá que não tem mais espaço no ML, os caras, tipo, congelando tendo que pôr, tipo, um alçapão, porque não tem mais espaço pra enterrar a galera. Cara, surreal. Fila no cartório, eles mostraram, tipo, porque a galera, muita gente morrendo, tá tendo fila no cartório pra fazer retira de óbito, né? De óbito. Cara, é maluco. E aqui, triste. E aqui a gente parece que vive num mundo... Outro mundo, é como se fosse outra dimensão, cara. Né? Como se fosse outra dimensão, né? É surreal, cara, é surreal. Na verdade, o Brasil que tá em outra dimensão, né? O Brasil exatamente. Tá indo numa direção oposta. O meu cunhado mora na Austrália também, tipo, mano... assim, recentemente, ele mora perto de Brisbane. E aí teve alguns casos. Então, então, e ele tava assim, não, puta, teve surto em Brisbane. Aí, falou assim, tá, mas o surto é o quê? Ah, não, teve 5 casos. Bicho, aqui, velho, tá morrendo 4.000 pessoas por dia, tá ligado? Então, tipo... Cara, é um holocausto, né? É um mundo... É totalmente surreal essa diferença. Totalmente surreal. O Brasil virou epicentro, tá jeito. E, cara, não é só comparado com a Austrália, com Nova Zelândia, não. É comparado com o próprio Estados Unidos, cara. Você vê? Já melhorou, né? Já melhorou trocou presidente, bicho. Os caras estão vacinando pra caramba. Cara, tem gente com 30 anos vacinando. Uma prima minha que mora lá tem 30 e poucos anos. Foi vacinada, mano.
Tipo, caraca, velho. Você fala, mano, que surreal. E o isso. pior do Brasil ainda é toda essa guerra também, presidente negacionista, minimizando a pandemia também no começo de tudo. Cara, virou uma situação, virou um beco sem saída. A guerra tá uma guerra política, né? É uma guerra política. Isso. O Brasil, ele vive, eu até falei isso com a minha mãe ontem, cara. O Brasil, ele tá vivendo uma guerra civil da informação, né? Fontes verdadeiras, oficiais versus fake news. Eu não vou nem falar que as fontes oficiais são verdadeiras, eu também desconfio de algumas coisas. Mas ainda assim, o maior órgão a ser seguido são as fontes oficiais. São os jornais das grandes emissoras e os grandes empresas de jornais do Brasil. Mas a gente tem uma briga de informação, de ciência versus fake news, de informação assim tremenda, cara. E realmente é polarizado. Na minha família eu tenho pessoas que não acreditam na vacina, que tudo que falam do Bolsonaro, qualquer vídeo que aparece do Bolsonaro falando merda, fala que é montagem, ou que o Bolsonaro não quis dizer isso. Cara, é bizarro. Eu fico pensando se todo mundo tivesse uma granada na mão, tinha todo mundo morrido, cara. Ia ser só as granadas voando, entendeu? Cara, é bizarro. Não, cara, e é um negócio que, tipo assim, você falou que a gente sempre tem que olhar com critério para as fontes também, tudo, eu acho que isso é correto, mas tem umas coisas que você olha que você fala assim, não, bicho, você não pode estar falando certo, né? Tipo, os caras ficam falando assim que estão enterrando o caixão vazio, saca? Que tipo assim, que as vacinas têm chip 5G, saca? Não, essa é a melhor de todas. Tipo mamadeira de piroca, você fala assim, é verdade isso? Não, é real mesmo que você acredita nessa parada aí ou, sei lá, você tá sendo pago para divulgar essa parada? Porque não é possível, entendeu? Não é Tem possível. alguns que estão divulgando, mas muita gente acredita. Não entra na minha cabeça o cara falar isso. Tem até o seriado Black Mirror, né? Ele tem um episódio, eu não me lembro agora o nome do episódio, mas que eles fazem tipo um boneco virtual que ele é um político e o cara tipo, é um político escrotaço, esse boneco, e as pessoas começam a idolatrar ele e tudo que ele fala é real, é mais ou menos, pô, é um futuro distópico, mas cada vez tá se aproximando, na verdade já se aproximou muito da realidade, né? Então, pô, parece que quanto pior, melhor, sabe? Tudo que o cara fala, por mais que seja uma atrocidade, o pessoal aplaude de pé e você fala, mano, que maluquice é essa, cara? É o Aldo, né? É o episódio do Valdo, né? O Aldo. Isso mesmo. Cara, é muito bom esse episódio. Esse episódio eu não entendia ele tão bem na época, né? Eu não lembro desse episódio. Depois, cara, revisita esse episódio. Eu vou ser honesto com você, esse episódio do Black Mirror, na minha opinião, foi um dos mais fracos da temporada na época que lançou, tô dizendo, tá? Que temporada que é? Dos antigos? Porque os novos... É a primeira temporada. Primeira temporada. Nossa, da primeira, não lembro. Isso. E aí, pra mim, ele é um dos mais fracos da primeira. Não que ele seja ruim, eu falo comparado aos outros. A primeira é muito boa, essa primeira. Só que quando você reassiste esse episódio, depois de tudo que está passando, aí sua cabeça vai dar um blow e bum, vai explodir, cara. Fala, eita porra, tá ligado? Eu voltei no Valdo, velho. Tipo, cara, ou eu voltei no Valdo, ou eu tô acreditando no Valdo. Eu tô idolatrando o Valdo, sabe? Sabe que é foda? I trust in Valdo. Pode falar. O foda, mano, é que assim, a nossa régua baixou muito. Então, por exemplo, assim, aí você vê um cara que é negacionista, fica falando bosta pra caralho, fica lutando contra a vacina. Aí você vê um político, que nem o Dória, que tá vacinando minimamente, você fala assim, porra, esse cara é bom, hein? Não é bom. Não é ele bom, só tá fazendo o mínimo do mínimo. Mas ele é oportunista. Exato, e a gente acha que ele é bom porque comparado com o presidente, né? Porque comparado com o presidente ele tá fazendo milagre. Aí você fala assim, porra, né? Cara, então a nossa régua de comparação tá muito distorcida, muito distorcida. A gente perdeu o selo de qualidade em metro faz tempo, né? Pra caralho. Cara, a gente era referência em vacinação, brother. Referência em vacinação. Quando teve surto do H1N1, cara, 90 milhões em 3 meses, mano. Foi mesmo. Aqui a gente vacinou 2% da população até agora. Eu gosto de bater nessa tecla, cara. É a Copa do Mundo, cara. O Brasil gastou milhões e milhões na Copa do Mundo 2014, cara. Tem estádio que nem tá sendo usado, cara.
E outra... Cara, no Amazonas, né? Putz. E outra, o hospital de campanha, pra mim, é a maior constatação de burrice brasileira. Eu nunca esqueço quando eu tava vendo no jornal, eu falei pra minhas pessoas, por que eles estão desmontando os hospitais de campanha do estádio? Isso ainda nem acabou, não tinha nem vacina ainda. Isso ainda nem acabou o surto. Porque futebol dá mais dinheiro, mano. Cara, futebol dá mais dinheiro. Cara, assim, não dá pra entender essas coisas. É muito triste. Eu queria aproveitar, a gente tá falando de pandemia, pra gente encerrar esse tema. Antes de iniciar o tema da pandemia, eu queria falar de um outro tema que eu acho que é bem importante, ainda mais nos tempos de hoje. Mas, por último, na pandemia, a questão mental, espiritual. Como tá sendo pra você, Cato? Você não mora sozinho, que já é um fator positivo, ao meu ver, obviamente. Sim. Como que você tem lidado com essa pandemia? Porque é comprovado que em crises globais o mundo todo é afetado. É igual dias nublados. Você naturalmente se sente mais triste porque o tempo te pressiona a se sentir mais triste. E como Segunda Guerra Mundial, mesmo os países que não estavam na guerra, o clima era sombrio. O mundo sente, né? Como se a natureza avisasse, olha, a gente está vivendo um tempo sombrio. Então a gente sente uma tristeza, às vezes, inexplicável durante o dia. Como você tem lidado com essas questões? Cara, eu acho que o fato de eu ser casado, morar com a minha esposa, tem ajudado muito. E aí a gente... E aí só um parênteses. Eu nunca entendi muito bem as pessoas que reclamavam disso no começo da pandemia, sabe? Quero voltar pro escritório porque não aguento ficar em casa com a minha mulher, com meu marido. Assim. Então por que você casou, tá ligado? Tipo, enfim. Então, cara, a gente é muito parceiro, cara. Então isso ajuda muito, sabe? Então isso é um alívio, assim. Porque de resto, mano, a minha mãe trabalha no hospital. Então, tipo, faz um ano que eu não vejo minha mãe. Caraca, mano. Quem? Faz um ano, mano. Um ano mesmo. Que eu não vejo minha mãe. Às vezes, tipo assim, vou levar um negocinho pra lá, preciso pegar um documento. Ela vai pra garagem do prédio, eu paro com o carro, a gente troca, beleza, tchau. Mas, tipo assim, nada. A minha irmã, a mesma coisa. A minha irmã, ela tem uma doença autoimune. Então ela não pode sair de casa porque é muito perigoso pra ela. Então também faz um ano que eu não vejo minha... Então assim, mano... E aí, cara, eu vou me prendendo às outras coisas. Então assim, cara, eu continuei escrevendo, fui fazendo os bagulho, sabe? Fui amenizando um pouco aqui. E aí a gente não sente isso. Eu não senti tanto isso. Mas hoje, se eu paro pra pensar, mano... E é por isso que eu fico tão puto que eu vejo as pessoas saindo, se aglomerando, porque assim, e aí nessas situações eu paro pra pensar assim, caralho, velho, eu não vejo minha mãe. Esses dias, uns tempos atrás, cara, eu caí, mano, eu comecei a chorar pra caralho, tipo assim, mano, eu não vejo as pessoas, eu não vejo minha mãe, e isso é um bagulho que me pega muito, velho, tipo assim, cara, eu não consigo, antes eu jantava com a minha mãe, tipo, toda semana, sabe, tipo, e eu não consigo fazer isso. Então, eu acho que o fato de eu ter me ocupado com outras coisas não me fez sentir tanto isso explicitamente. Mas se eu paro pra pensar, eu falo, puta, mano, que bosta. E o fato de não ter perspectiva, porque a gente vive um governo, que nem a gente tá falando, um governo negacionista, tudo e tal, só piora as coisas, né, mano? A gente não vê perspectiva de futuro. A gente não vê perspectiva. Esses dias eu critiquei. Teve um cara no Instagram esses dias que tava falando de otimismo, sabe? Tipo, tem que manter otimismo, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu dei uma criticada nisso daí, sabe? Porque assim, tudo que acontece de otimismo no Brasil, de boas notícias no Brasil, é fruto do acaso. Não é fruto de um plano, de uma ação sólida e que a gente consegue fazer uma perspectiva pro futuro. É tipo isso, sabe? Tipo, o Dória tá vacinando. Beleza, mas... Sorte a nossa, né? Que sorte, sorte isso, tá ligado? Acabou o insumo da vacina lá da Coronavac, acabou o insumo. Então, se não tem insumo, não tem vacina. E aí você olha essas notícias, cara, é foda, mano. É foda. Eu poderia falar assim, não, tô lidando bem com isso. Não, eu não tô lidando bem com nada disso, mano. Acho que ninguém tá, cara. Não tô lidando bem com nada disso. Então, tipo assim, eu prefiro ter os meus momentos de alienação. Eu vou ler um livro que eu tava comentando, cara. Eu parei de ler Clarice um pouco, porque era muito intenso. Aí tô lendo outras coisas, sabe? Às vezes eu vou ouvir uma música mais
mais heavy metal, assim, pra dar uma desestressada. Mas é foda, mano. Cato, você já pensou em usar como inspiração esse período para escrever alguma coisa e tal? E eu imagino que agora, tipo, você acha que ficou mais produtivo para ti agora nesse tempo de pandemia, que você tem mais tempo, né, para trabalhar e tudo mais? O que você tá fazendo agora, assim, né, dentro desse contexto? Cara, eu não acho... Eu nunca parei para escrever coisas exatamente sobre o momento que a gente tá vivendo. Na verdade, até hoje, Ju. Mas eu acho que ter mais tempo ou mais tempo em casa, na verdade, não fez tanto efeito para minha produtividade. Eu acho que teve bastante efeito da minha produtividade, para minha produtividade, ter começado esse meu projeto de clube de assinaturas, que a gente comentou um pouco, que você ainda não estava aqui, mas eu escrevo praticamente um livro por mês. Então, ter essa disciplina de escrever todos os dias é o que me faz ser produtivo. E, na verdade, esse tempo recluso, ele impacta um pouco, porque eu sempre vejo só as mesmas coisas. Porque quando a gente estava podendo sair, eu ia encontrar com os brothers, tinha notícias diferentes, eu ia ver um pouco a vida lá fora. Quando eu estou enclausurado aqui em casa, a minha visão se limita ao meu escritório, minha cozinha e meu quarto. Então, tipo assim, é difícil criar um pouco de visões diferentes a partir das mesmas coisas que a gente está vivendo, entendeu? Então, isso exige um pouquinho mais de esforço da imaginação, assim, de voltar no passado, tentar recuperar memórias que eu tive. É um exercício maluco, né, cara? Eu imagino. Ô, Cato, inclusive aconteceu um negócio engraçado agora, que eu acabei de receber aqui a notificação que descontaram na minha conta o audiobook, né, do Amazon. E eu queria saber de você, o que você acha aí dessa tecnologia do audiobook? Você já tem alguns livros seus disponíveis nesse sentido? O que você acha disso, cara? Cara, eu nunca ouvi audiobook, mas pelo que eu ouvi dizer, é bastante parecido com o formato de podcast, né? Exatamente, muito parecido. Porque tem uma certa interpretação da pessoa que está ali narrando. É bem interessante, cara. Eu agora tô ouvindo sempre. Cara, eu pra ser bem sincero, eu não tive muito interesse em ouvir isso, mas eu já pensei em fazer algumas coisas parecidas. Eu já pensei em fazer algumas coisas como se fosse podcast mesmo, contando algumas histórias ou declamando algumas coisas, mas não necessariamente transformar os meus livros em audiobook. Eu nunca pensei nisso. Mesmo porque eu acho que eu não conseguiria fazer eu mesmo sozinho isso, saca? Tipo, eu ler, interpretar e fazer. Também tenho essa insegurança, eu não acho que eu mando bem interpretando. Exige uma skill diferente, exige uma habilidade diferente, aí, entendeu? Então, tem que ter um molejo na corda vocal, né? Pra falar sobre a história. Exato. Mas eu acho legal, cara, que a gente tem que abraçar as novas coisas, sim, na medida do possível. Porque, assim, exatamente. Eu escrevo e-books. Mas, para ser bem sincero, eu ainda prefiro o livro físico. Eu prefiro muito o livro físico, de tocar e... eu também, cara. Também, sem dúvida nenhuma. Né, então, só que e-book é mais fácil, né? E eu consigo comercializar melhor, etc. Então, assim... E tem gente que tá consumindo bastante, né? Então, e é legal. Prático, né? É legal, eu tô tentando apostar também nos e-books, mas não é fácil. Não é fácil. Eu vou ler uma frase tua aqui, Cato, que eu acho que um texto teu que acaba entrando muito com o último tema que a gente falou de pandemia, você deve imaginar qual que é, e pra gente ir pra parte final. A frase é: eu já não acredito mais em choro ou lágrimas, sonhos ou sorrisos, eu só acredito no agora. E o agora é péssimo. Acho que essa frase no final, que você escreveu, ela reflete muito os seus sentimentos. E o cara... legal essa frase. Cara, e assim, quero agradecer, bate-papo. Bacana pra querer trocar com você. Dá vontade de estender muito mais. Queria ter falado de outros temas contigo. Ancestralidade asiática, queria ter falado, não falei. Que eu perdi aí, até peço desculpas pra você. Eu tava mega empolgado pra hoje. Eu falei, não, vou chegar até mais cedo.
que eu, inclusive, cheguei meia hora antes. Segundo meu horário. Não, mas gerou boas piadas, viu? E, cara, agradecer. E agora a gente vai para... Eu vou puxar a vinheta aqui das indicações. Aí você pode indicar um livro, ou uma música, ou uma banda, ou um filme pra galera assistir. Aí, que nos escuta, tá? Mas eu vou fazer a chamada. Então, agora a gente vai para indicações. Bom, Yuri Silva, qual que é a sua indicação pro pessoal aí consumir aí essa semana? Cara, eu tava naquele de lançamentos do Netflix, né? E aí eu encontrei a... qual é o nome dela? Acho que é Sarah Paulson, alguma coisa desse tipo. Que ela fez American Horror Story. Vocês conhecem ela, eu acho. Assim. Não é estranho o nome, mas eu já assisti algumas temporadas da American Horror Story, mas eu não lembro o nome. Ela... Fuja? Isso, exatamente. Run? Cara, que filme é esse? Você gostou? Incrível. Cara, ela, como sempre, interpretação impecável. Gosto dela. Meu, eu sou fã dessa mulher, cara. Ela é sensacional. E o filme foge um pouco ali do clichê, um suspense, assim, que você fica o tempo todo. Meu, será que a menina tá viajando? A mãe dela jamais poderia fazer isso com ela? E quem é o vilão da história? E aí, meu, a história vai ali te envolvendo, e ela vai descobrindo as coisas. E fazia tempo que eu não via um suspense tão bem trabalhado, sabe? Incrível, incrível. Vocês têm que assistir, sério. Você assistiu já, Benito? Indicação, então, Fuja no Netflix. Já assisti. Depois eu dou minhas considerações. Eu gostei. E assisti também o King Kong. A Sarah tem semana. No Brasil ainda não saiu. Sério? No Brasil não saiu ainda, mas a galera já tem falado negativamente mesmo. É horrível. Mas... King Kong? Cara, mas é aquela coisa, Godzilla? né? Godzilla vs King Kong. Godzilla vs King Kong. Eu achei péssimo, cara, mas ok, né? Vamos ver, depois eu assisti e te falo. Muito mais. Assim, quando a gente fala de dois kaiju brigando, né, cara? Se seguir a linha dos últimos, não dá pra esperar muita coisa, né? A linha dos últimos já foi um pouco... Tem umas... O Godzilla, né? Tem umas narrativas ali aqui que eu gosto, dos personagens humanos. Mas eu ainda acho que é um filme que foca muito na destruição sem um propósito. Eu não vejo os caras se envolver tão bem. Mas eu acho que a gente vai discutir melhor esse desenrolar num outro episódio. Cato, fala a sua indicação aí pra gente. Cara, indicação, mano. Me pegou meio desprevenido aqui, Ainsley. Deixa eu pensar aqui. Cara, livro... Assim que é bom. Um livro, cara... Pode ser série, pode ser série, filme. Pode, lógico que pode. Um livro que eu sempre indico pra galera e acho que faz bastante sentido para o pessoal ler hoje é 1984, do George Orwell. É muito bom. Se quiser ler também Revolução dos Bichos, também cara, leia. Eu tava tentando ler esse livro em inglês. Meu, é muito difícil. Eu tive que desistir, cara. Tem muito termo, cara, tem muitos termos próprios. Mas é um livro incrível e eu acho que é o melhor livro de distopia já escrito em 1984. Cara, 1984. Eu vou ter que achar uma versão em português, que em inglês não deu, não. Cara, vale a pena, cara. Se você tem Amazon Kindle, baixa no Kindle também, deve ter. Aí é legal também. Então, cara, 1984... É um clássico, né? É um livro distópico, assim, e ele é muito sofrido. E eu acho que isso que é legal. Ele retrata bem essa questão da sociedade, do governo, né, na verdade, versus indivíduo, como que o governo manipula os indivíduos e como que os indivíduos eles se veem nesse lugar enclausurado e querendo se libertar. Então, eu tô para ler ele de novo. Eu só não sei se é um bom momento para isso, mas eu também acho que não. Olha aqui, ó. Cara, tem muitos filmes, né, que Ministério da Verdade. Essa coisa. Ministério da Verdade, Guerra é Paz. Guerra é Paz, Ministério da Verdade. Todo dia a verdade ela é reescrita. Nossa, bizarro. Cara, muito bom. Pode falar, Yuri. Não, eu ia falar que se a gente for ver, tem muitos livros antigos que retratam um presente nosso, né? Aí entra naquele lance do Cazuza, né? De velhas novidades, né? Tipo, de coisas que a história vai se repetindo, né? Muito maluco isso, cara. Bizarro, cara. Até o próprio ensaio sobre a cegueira e, Queria ler esse livro, mano. Cara, é incrível. Eu só vi o filme. Muito bom, do José Saramago. Eu também só vi o filme, tenho vontade de ler.
que é muito bom. Muito bom. Posso fazer uma segunda aqui? Segunda manda. indicação. Só porque eu tô meio... Que esse aqui, ó. Ele chama Capa e o Levante Imaginário. É de um escritor japonês chamado Ryosuke Akutagawa. Esse cara, ele foi um escritor muito famoso japonês, inclusive tem um prêmio do Japão com o nome dele e tal. E eu tô meio que nessa pegada de voltar, já que a gente não conseguiu falar sobre ascendência e ancestralidade aí, Benício, só para deixar aí, tipo, a minha indicação de uma leitura de um japonês, porque eu acho que também é importante da minha parte divulgar isso. Com certeza. Eu vou aproveitar a onda, eu vou indicar só um filme, eu vou indicar um livro também, eu vou indicar o Haruki Murakami. Muito bom, tô lendo ele. Tô lendo ele, inclusive. Tem uma edição muito boa, que são os 2 primeiros romances dele, que são curtos, que é Ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973. É o primeiro livro dele, ele mesmo não considera essas novelas obra-primas, ele fala bastante mal nos prefácios, mas é muito bom. Você já vê o que seria o Murakami, o que já era Murakami na sua primeira escrita. Ele é um Bukowski japonês, o Murakami. Eu tô lendo o 1984 dele. Tô lendo o 1984 dele. Tenho boa vontade de ler, cara. São 3 livros, né? Então, eu tô lendo no Kindle, então eu peguei versão completa. As 1.200 páginas de uma vez, assim. Mas é massa. O jeito que ele escreve é bem legal. Caramba, acho um pouco sexista, mas... Ele sofre de algumas coisas da cultura machista, né? Sim, também, total. Dos anos 80, da questão paternalista, né? Da sua família também. Bukowski também tem muito disso, né? Mas eu acho que tem coisas boas para abstrair. Com certeza. E ignorar, não ignorar, né? Mas relevar essas partes e não permitir isso hoje, obviamente. Qual é o nome do autor aí de novo, gente? Eu fiquei mega interessado, não conhecia. Eu falei o Murakami, repete o nome do outro, Murakami. Cato? O do Benício Haruki Murakami e o do meu livro aqui é o Ryosuke Akutagawa. Porra, boa dica aí, cara, que legal. Minha indicação é um curta-metragem que tá no Netflix, chama Two Distant Strangers, ou Dois Estranhos em português, o nome que saiu. É um curta-metragem indicado ao Oscar, que fala sobre racismo. Tem 32 minutos, é muito legal, é muito interessante a abordagem. Ele brinca com um elemento de ficção científica para trazer uma mensagem sobre esse ciclo, né? É um tema que não devia ser atual, mas ele ainda é, porque o racismo ele existe, né? Infelizmente, para todo tipo de classe, raça, origens. E acho que tem que sempre combater esse tipo de coisa. Tem que começar a mudar o nosso speeching, tem que começar a mudar algumas brincadeiras que antigamente eram aceitáveis. Hoje a gente já tem conhecimento para saber que não são. E eu acho que essa evolução ela tem que ser constante, né? Quando você admite que você precisa evoluir, eu acho que é o primeiro passo para você conseguir evoluir. Então acho que essa é a indicação. E novamente agradecer a todos vocês pela participação. E não se esqueçam de curtir o nosso post no Instagram. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple. Também estamos no YouTube. Segue nosso Instagram, @podcastincendiários. Sigam o perfil do Gabriel Cato, @ocatoconta. Sigam também o meu perfil Benício Targas, o perfil do Yuri Silva. E é isso. Em caso de incêndio mental, façam-nos visitas. Um abraço para todos. Tchau, pessoal. Galera, se cuida todo mundo. Valeu, aí. pessoal. Obrigado, hein?